A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos começar Abacuque 1 e vai até Sofonias. Vai estar direitinho aí na descrição, os livros direitinho e os salmos também. Vamos, antes de orar, não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, estamos quase chegando lá. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na Tua Palavra. Tome Tuas mãos nas nossas vidas, nos ajude a guardar nosso coração, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus estatutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui em Abacuque 3, que diz assim: O profeta Abacuque entoou esta oração: Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem no monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava, cheia de flechas, e dividistes a terra com os rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. Um grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchastes pela terra com ira e furioso pisastes as nações. Saístes para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Com as tuas armas destruístes o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Lendo o 1 e o 2, eu vi que Abacuque, ele recebeu uma mensagem através de uma visão, e o Senhor disse a ele o que faria, né, com o povo de Israel. E Abacuque, ele questionou o Senhor, né? Por que tudo isso ia acontecer? Por que o Senhor ia ver tudo isso acontecer e não ia fazer nada? Mas o Senhor explica para ele, né? Todo o processo. Então o Senhor fala: acontecerá tudo isso. Eles serão cativos pelos babilônios. Mas depois eu vou mudar o coração do meu povo. O povo vai me adorar com verdade. Eles não vão mais pecar contra mim, e eu vou resgatar vocês. E tudo que fizeram contra vocês, ali o povo da Babilônia e as outras nações que caçoaram dessa situação, eles serão destruídos. Então, quando eu li esse versículo antes, eu não entendia muito bem. É por isso que a gente tem que ler sempre o contexto do porquê Abacuque está falando isso. Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque Deus mostra para ele, em visão, aqui está falando no 1, essa mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão.
Então Deus mostra para ele, vou destruir Israel, mas eu vou resgatar. Só que o povo de Israel vai chegar num momento que eles vão pensar assim, mas não vai ter jeito mais para nós. Assim como Deus mostrou para Ezequiel. A vida nesse vale de ossos secos, porque o povo não acreditava mais. Porque o povo pensava assim, já era a nossa terra natal, a gente não volta mais, lá tá tudo destruído. Mas não, Deus resgatou tudo. E assim Deus faz as nossas vidas. Muitas das vezes a gente não dá crédito, a gente não vê um futuro, a gente não vê uma esperança. Mas se Deus falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Se Ele disse aqui que levaria eles para a Babilônia e depois iam resgatar eles, assim foi feito. Deus fez tudo o que tinha que ser feito, porque eles foram levados por causa do pecado deles, só que aí Deus tratou eles, né? Eles foram tratados e eles voltaram. Através de quem? De Neemias, um homem de Deus, de Esdras, de Ageu, se eu não me engano. Eles voltaram e aí refizeram os muros, refizeram a Jerusalém, né? E aí foi reconstituído, né? E depois aí o que acontece? Jesus, né? Tudo se fez novo. Então, quem poderia imaginar que Israel um dia voltaria a ter vida? Ninguém poderia imaginar. Ezequiel mesmo diz, tu sabes, Senhor. Né? Então Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que aquilo que você vê, para você não tem mais jeito, se Deus falou que tem jeito, é porque tem jeito. Né? Você quer falar alguma coisa? É interessante que, se a gente for colocar no contexto de que o profeta questiona o porquê que ele usa os caldeus, né, a Babilônia, um povo tão perverso, mas é interessante que o Senhor, sempre que Ele quer ter um conserto, uma proximidade com o seu povo, Ele leva para o deserto. Né? Então, a gente vê o povo saindo do Egito e indo para o deserto. A gente vê Jesus, né, que já não era um concerto, mas era um encontro, uma prova, saindo do batismo e indo para o deserto. Então a gente vê diversas vezes o povo indo para o deserto. Ah, mas deserto é lugar de prova. Não, deserto é lugar de proximidade com Deus. De amadurecimento, se for necessário, né? Se for necessário, aqui Deus via a necessidade. Por exemplo, Davi era segundo o coração de Deus. O reinado de Davi foi basicamente perfeito, porque ele cumpria as vontades de Deus e ele representava o povo. Salomão teve um reinado bom, né? Porque pediu sabedoria, deu as vaciladas, mas ainda teve um reinado bom, né? Depois daí, quando o povo acaba de se dividir e começa a querer se perder, o tempo todo Deus, né, permite alguém vir e dar uns tapas para eles melhorar. Até que Deus olha e fala assim, quer saber? Não vai ter volta, porque aqui já é um tempo sem volta, né? Os reis, tudo Acabe, Jeroboão, o Josias, todos eles tiveram oportunidades, alguns quiseram, outros não. Quando chega nesse tempo de Babilônia, não tem volta, mas era Deus dizendo o quê? Eu dei várias oportunidades para vocês viverem na bonança e estarem comigo, mas vocês esqueceram de mim. Então faz o seguinte, agora vamos viver sempre no deserto, um deserto eterno. Por quê? Porque depois da Babilônia, não voltou a ter rei em Israel. Não voltou a ter rei em Israel. Israel nunca mais foi soberano como era antes. Nunca mais foi exclusivo. Ele sempre teve que prestar conta para alguém. E isso acontece nos dias de hoje. Só Jesus, né? Foi o rei. Sim, dos judeus. Sim. Não, mas eu digo assim, nunca mais teve um rei, nunca mais foi um reinado soberano, né, que vai reinar sobre as outras nações, como foi tipo com Davi, que as outras nações pagavam impostos, Salomão recebia impostos reinado e tal. Físico, né, do isso, mundo físico, o mundo aqui mesmo, carne, né? E isso é até hoje. Muitas das vezes Deus não permite a gente acessar aquilo que o nosso sonho humano, carne, almeja, porque sabe que vai tirar da presença dele. Então ele não deixa. Agora, se tem um coração segundo o coração dele, você vê que a pessoa alcança, mas ela não dá importância para aquilo, ela está com o coração do Senhor. E você vê que são raras as pessoas
São raros os contextos, não são muitos, são poucos, que têm a bonança disponível, mas escolhem servir ao Senhor. E muitos que sonham em viver uma abundância, uma bonança, mas não conseguem chegar lá, porque o coração não está 100% no Senhor. Então o Senhor, para não perder, não permite. Então ele sempre mantém lá, vamos usar o exemplo do texto, né? Com um reino que subsiste debaixo de outro. Então, por exemplo, você vai ter um bom emprego, vai virar gerente, mas não vai ser o dono. Você vai ter um cargo legal, mas não vai ser o chefe. Isso às vezes, por quê? Porque Deus sabe que se Ele permitir colocar essa xícara bonita no armário de copos, ela vai querer se exaltar entre os copos de vidro e falar, olha, eu sou azul e eu tenho alça. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer que aconteça, né? E isso é até os dias de hoje. A gente às vezes subsiste por não colocar o coração no Senhor, como o próprio povo de Israel acontecia aqui. É acometido de deserto o tempo todo. É até algo que o crente brinca uns com os outros, de que se não está passando prova é porque tem alguma coisa errada. E é mais ou menos por conta disso. Só que é o inverso, né? Se está passando prova é porque tem alguma coisa errada. Né? O crente ele não precisa viver de prova, ele precisa viver de jejum e oração. E estando assim, não tem prova, dá para viver bem. Mas se viver bem, para de orar, deixa de jejuar. Aí não dá tempo de ir para a igreja, não dá tempo de jejuar. A culpa é nossa não mesmo, né? Tá muito cansado, não dá tempo de orar. Aí Deus vai lá e dá uma secada na figueira para a pessoa ir lá e voltar a orar ou voltar a jejuar. Aí a gente ouve hinos como o do Samuel Mariano. Eu marquei esse encontro contigo porque você já não me busca mais, já não ora mais, já não me encontra mais de madrugada. Tem o outro lá que eu não lembro o nome dele, que ele fala assim, do nosso lugar secreto. E isso são coisas que Deus quer, o que Ele quer é só proximidade. Deu a proximidade que Ele quer, se entregou aos pés dele, o resto, como diz a própria Bíblia, as bênçãos correrão atrás, não tem como fugir delas. Verdade. Só para finalizar aqui, essa oração de Abacuque, ela é tão confiante que depois que Deus dá a resposta do que fará, né, de que vai haver um novo recomeço, ele fala dessa oração da grandeza do Senhor, né? Tipo, ele não fica assim sem pergunta como a gente, né? Tipo assim, Deus nos deu uma promessa, mas a gente não sabe como vai acontecer. Ele não é que o Abacuque não é igual a gente, que fica assim, mas será? Mas como? Mas eu não vejo meios para isso. Ou será que essa promessa realmente vai se cumprir? Será que essa promessa é verdadeira? Conte-me mais sobre Ele isso. não fica falando isso. O que Abacuque faz? Ele fala da grandeza do Senhor. Ele garante que Deus ele é tão poderoso que ele sabe o que está fazendo. Que ele sabe o que está fazendo, que ele crê que se ele disse, ele vai cumprir. Porque ele termina falando assim, ó. Ele termina não. Ele fala no 16, né? Antes de falar, ainda que a figueira não for. Esse aqui é um versículo muito conhecido pela gente. Ele fala assim no 16, finalizando o versículo. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Então ele diz assim, eu sei da sua grandeza, eu sei o que o Senhor faz, eu confio e eu vou esperar. E é isso que falta na gente, né? A gente botar o pé nas águas dele. Ter essa intimidade com Deus a ponto de ele receber a resposta, né? Porque assim, quando você tem intimidade com o Senhor ele mostra o que vai fazer. Porque o Senhor ele sempre vai mostrar. Ele não deixa um fiel, um justo perdido. Ele sempre mostra o que virá. E mesmo assim, Deus podia falar, é isso que eu vou fazer, ponto final. Mas não, vou falar, mas por quê? Mas peraí, mas por que vai acontecer tudo isso? O Senhor vai deixar, o Senhor vai ver a gente sofrendo, não vai fazer nada? Ele ainda vai, responde de novo a Abacuque. Isso é o que? Intimidade, né? Ele pede, né, por o Senhor, por uma resposta, o Senhor responde ele. E aí depois ele finaliza confiando no Senhor. Falando, não, se o Senhor disse que vai ser assim, e eu vou esperar, e isso vai acontecer. Mesmo que eu não veja,
mesmo que pareça impossível. Se Ele disse, eu confio no Senhor da minha salvação. Então, isso que falta na gente é confiar na promessa, confiar no que o Senhor disse que vai fazer. Não ficar duvidando, ficar com dois pensamentos, né? Tem uma palavra certa. Tô coxando em dois pensamentos. Tem outra palavra certa que eu esqueci agora, que o Thiago fala, né? Nós não podemos duvidar, nós temos que pedir, nós temos que esperar com fé no Senhor, porque Ele é Deus, Ele é grande e Ele vai fazer. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a andar, a confiar nos Teus caminhos, nas Tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Segura em Ti, sem compaciência no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau.